me parece, tá? E eu sou uma figura talvez um pouco suspeita para falar da analogia, porque é uma coisa que me atrai muito, me interessa muito, né? O que eu procurei observar e tenho procurado observar é a analogia como categoria de análise, e aí recorrendo às vezes à nova retórica, às vezes e pensando também em outras teorias, e às vezes tentando articular. Então, a analogia, ela me parece uma categoria de análise bastante interessante e também bastante complicada, a conceituação às vezes é um pouco difícil. Então, o que acontece? A definição dela é como algumas das grandes ideias que a gente tem, a definição dela para Perelman e Brecht TK, ela é relativamente simples, mas ela tem uns desdobramentos que são muito, muito interessantes. Então, eu estou fazendo essa espécie de propaganda aí para vocês, justamente porque ela me interessa sobremaneira. Então, o que acontece? Para eles, né, para os autores, a analogia ela consiste em uma similitude de estruturas. Né? Então, eu tenho duas estruturas que têm uma ou mais similaridades, cuja fórmula mais genérica seria A está para B, assim como C está para D. Em outras palavras, eles dão para a analogia essa aparência de proporção matemática, alguma coisa assim, nesses moldes aqui, como a gente conhece lá da época do colégio. Né? Então, o que acontece? E eles vão dizer, né, Perelman e o Brecht TK, vão dizer que a analogia ela é pensada em duas, vamos dizer que ela tem duas partes, dois domínios, vamos dizer. Eu tenho, em primeiro lugar, o foro, que é um elemento mais conhecido, que estriba a compreensão do tema, né, que ele embasa a compreensão do tema, e eu tenho um elemento menos conhecido, cuja compreensão é subsidiada pelo foro. Em outras palavras, quando eu estabeleço essa relação de similitude, eu uso o foro para explicar o que é o tema, para definir o tema, para caracterizar o tema. E a partir do momento que eu faço isso, e isso vai ser objeto de análise de várias e várias correntes teóricas. Eu consigo citar, por exemplo, aqui para vocês, a psicologia cognitiva. Eu tenho grupos de pesquisadores que se preocupam especificamente com como acontece o processamento mental da analogia, como que ela é processada no cérebro, que tipo de analogia é processada de maneira mais fácil, que tipo de analogia é processada de maneira com mais dificuldade, leva mais tempo. Eles vão defender a questão da analogia como uma das ferramentas mais importantes para o aprendizado. Né? Então, por exemplo, a criança, quando ela vai aprendendo as coisas, e mesmo os adultos, enfim, todo mundo que tem capacidade de aprender, tem na analogia uma forma de aprender coisas novas, porque a partir daquilo que é um conhecimento que eu já tenho, eu compreendo aquilo que é novo. Então, embora seja um conceito relativamente simples, ele tem desdobramentos bastante importantes mesmo. E o que acontece aqui? Quando eu estabeleço uma similitude, eu, entre outras coisas, tá, eu valorizo ou desvalorizo os termos do tema. Então, vamos pensar, por exemplo, numa analogia, por enquanto, bastante bobinha, mas eu trouxe um exemplo de uma letra de música, de um samba bem bonito, do qual eu gosto muito, pelo menos, para exemplificar. Mas uma analogia bem bobinha, por exemplo, seria pensar na questão, sei lá, aquele homem é feito um porco. E aí eu vou pensar, por exemplo, a similaridade seria, né, o que eles compartilham. De repente, ele compartilha, por exemplo, o fato de viver na lama, de não tomar banho, ser sujo. Então, a partir do momento, o porco seria o meu foro, aquilo que eu conheço, e o tema seria aquilo que eu quero compreender.
em função do foro, com base na identificação de similaridades. Tá? Esse raciocínio, ele sai, ele é oriundo, né, da matemática, né, e aí depois ele é trazido para o nível do discurso, inclusive para a gente conseguir compreender, mas não é à toa que ele tem essa formulação que parece matemática, né, que parece lógica. E aí, o que acontece? Eu trouxe para vocês um samba que ele foi gravado em 1981 pela Clara Nunes, só para ilustrar, antes da gente voltar para o nosso corpus, e nesse corpus a gente vai ter bastante coisa sobre analogia para discutir. Eu tenho aqui esse samba que se chama, do Paulo César Pinheiro e do Mauro Duarte, que se chama Portela na Avenida, como eu disse, foi gravado pela Clara Nunes, e ele é um samba de exaltação da escola de samba da Portela. Então, eu sublinhei algumas palavras, palavras, na verdade, não só, algumas palavras e expressões, na verdade, expressões que elas, de alguma forma, elas indicam a existência de similitude. Então, é o que o Plantin vai falar que é uma analogia marcada, porque essa aproximação desse foro e desse tema, ela acaba aparecendo, ela é marcada linguisticamente. Isso não ocorre sempre, mas como eu trouxe para fins de ilustração, me pareceu que era interessante trazer primeiro, antes de tudo, uma analogia marcada. E aí eu tenho, né, uma exaltação da Portela, como eu disse. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida. Parece, o sujeito aqui é Portela, é ela, né? Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil. Ou seja, Portela, a escola de samba que entra na avenida, que tem as cores azul e branco, ela entrando na avenida, ela é similar ao manto azul de Nossa Senhora Aparecida. Então, quando eu digo aqui que quando eu coloco dois termos, né, próximos, eu junto e eu identifico uma similitude, eu chego a uma valorização ou desvalorização dele. No caso aqui, eu comparo simplesmente a escola de samba ao manto de uma santa. Quer dizer, eu tenho aqui como eu disse, ele é um samba exaltação, e eu tenho uma exaltação partindo aí para o ponto de vista religioso mesmo, como que dizendo que é algo sublime ver a Portela caminhando pela avenida, né? Então, parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, né? O manto, beleza. E o povo na rua cantando, é feito uma reza, um ritual. Então, as pessoas cantando na rua parecem que estão num ritual, numa reza. Então, eu de novo tenho essa comparação do carnaval, essa semelhança entre o carnaval e esse universo religioso. É a procissão do samba. Então, de novo, agora eu junto, né, de novo, o samba e a questão da procissão, que, né, religiosa, e aqui, de novo, eu tenho a questão do divino carnaval, né, então, o carnaval que ele ganha essa característica, essa valorização como alguma coisa divina, sublime, extremamente valorizada aqui nesse samba enredo, nesse samba. Eu acho que ele foi samba enredo, não tenho certeza. Portela, sobre a tua bandeira, esse divino manto, tua águia altaneira é o Espírito Santo. Eu tenho uma aproximação da águia, que é o símbolo da Portela, e o Espírito Santo, que normalmente é simbolizado pela figura de uma pomba, né? Então, a pomba estaria ali com o Espírito Santo, e para o mundo religioso, e para o mundo do carnaval teria a Portela. De novo, esse esforço de valorização, né? As pastoras e os pastores vêm chegando da cidade, da favela, para defender as suas cores, como fiéis na Santa Missa da Capela. Então, as pastoras e os pastores são similares aos fiéis, né? Isso é uma ideia que já tinha aparecido, né? Que os carnavalescos, eles parecem que estão numa reza, um ritual,
Então, eu tenho aqui esse samba que ele é estruturado, eu trouxe como uma forma de ilustrar o que eu tenho. De um lado, o elemento religioso, e eu identifico similitudes para justamente caracterizar esse tema. Essa distinção aqui de um elemento menos conhecido, ela é um pouco problemática. Não necessariamente ele é menos conhecido. Às vezes ele é bem conhecido, mas o que acontece é que eu quero criar uma determinada imagem sobre ele, dele, né? Então, o que me interessa mais, eu acho que nessa definição, é que a compreensão do tema, ela é subsidiada pelo foro. Então, pelas similitudes que ele estabelece com o foro. Né? É em função do foro que eu estabeleço o meu tema. E aí, o Perelman e o Brecht TK vão dizer o seguinte: para que aconteça uma analogia, esses domínios, né, o tema e o foro, eles têm que ser de domínios diferentes, eles têm que ser de domínios separados. Isso é uma coisa que alguns teóricos da analogia vão dizer. Mas é um pouco difícil de você dizer o que é separado o suficiente. O Perelman e o Brecht TK vão falar. Se a similaridade for muito próxima entre eles, eu vou cair em algum raciocínio, por exemplo, como pelo exemplo, em um raciocínio um pouco diferente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas coisas bastante distintas, né? Carnaval e religiosidade, vamos dizer assim. E aí, essas seriam analogias mais ou menos típicas que eu tenho aqui. Né, que ela é identificada, então, aqui, ela é marcada do ponto de vista linguístico, né? Ela é marcada aqui por essas expressões. Dito isso, me parece interessante, me parece produtivo que a gente... eu esqueci que eu tinha feito uma relação, uma espécie de resuminho, né? Então, Nossa Senhora Aparecida o manto de Nossa Senhora parece a Portela, né? Na verdade, a Portela parece o manto, o desfile parece uma reza, a águia tem similaridade com o Espírito Santo, os pastores parecem fiéis, a avenida ela se converte em uma espécie de um templo. Então, eu tenho aqui uma valorização do desfile como algo sagrado, da ordem do sublime. E aí, dito isso, o que eu proponho? Eu proponho que a gente olhe novamente para o nosso corpus e pense um pouco, tendo em vista as analogias. Me interessa especificamente pensar na questão da valorização e desvalorização, pensando justamente que o tema ele vai ser compreendido em função do foro. Isso é uma ideia muito importante, porque eu consigo defender e atacar muitas coisas, né, as teses, com base nesse princípio. Né? Então, se eu comparo o meu tema, alguma coisa que é absolutamente indesejável, repulsivo, tá? Eu já tenho ali uma indicação, né, de qual é a minha tese. Ilustrando agora com corpus. Eu tenho a Marta Suplicy, ela está ainda emitindo o parecer dela a respeito da aprovação ou não, da aceitabilidade ou não do projeto de lei, nesse momento. E aí ela traz um exemplo, né? Se uma pessoa homossexual é atacada na Avenida Paulista, lembrando que esse caso tinha acontecido e estava a questão da presença, ele estava muito presente, estava muito saliente na memória das pessoas. Se uma pessoa homossexual é atacada na Avenida Paulista, que hoje é uma coisa que está sendo bastante frequente, ela coloca aqui como o argumento da probabilidade aqui, é atacada na Avenida Paulista, aí com um chute, com um xingo, uma quebra de braço, uma lesão desse tipo, o policial simplesmente dá de ombros, como tem feito frequentemente. Com esta lei, ele não mais poderá dar de ombros, como não dá de ombros, se uma pessoa negra é desacatada, ou chutada, ou xingada. Ele leva essa pessoa à delegacia. Contextualizando rapidamente,
nós temos um momento aqui da discussão que ele não é muito posterior à aprovação da lei antirracismo no Brasil. Então, eu tenho essa lei aí bastante presente ainda, né? A lei da discriminação por raça. Então, o que acontece? De novo, tem uma analogia marcada aqui, porque eu tenho uma situação que eu comparo, né? Então, a pessoa, se eu quiser organizar isso, e eu fiz na forma de frações, como né, de A está para B, assim como C está para D, para tornar mais visível. Então, desse lado aqui, eu tenho o foro, né, aquilo que vai embasar a maneira como se deseja que eu veja o projeto de lei. Então, eu tenho que a lei antirracismo, ela está para o projeto de lei 122 de 2006, assim como a agressão racista, né, a agressão feita com base na pertença a uma determinada raça, ela estaria para agressão LGBTfóbica. Então, a semelhança relevante pessoas negras LGBT são vítimas de violência. E aí eu poderia pensar como a gente falou, na interação entre os argumentos, eu poderia pensar, poxa, eu tenho de novo um caso da regra da justiça. Se eu tenho uma situação aqui que se encaixa na mesma categoria que essa, ou seja, trata-se de uma lei para proteger uma população que é discriminada, eu tenho um projeto de lei para proteger uma população que é discriminada, então, se este foi aprovado, é importante que esse daqui seja aprovado também. Seria uma questão de justiça. Então, ela constrói essa correspondência entre as duas coisas. Eu vejo aqui que eu tenho essa relação, essa comparação, e de alguma forma também está subjacente aqui o argumento da justiça, a tese. O PL 122 deve ser aprovado, né? Tem uma questão, e aí o Perelman e o Brecht falam um pouco disso, mas é a questão da importância da seleção dos termos da analogia. Nesse caso aqui, se nós pensarmos, trata-se de uma lei que ela foi aprovada pelo Congresso, e então ela já está vamos dizer, de alguma forma, ela está no domínio daquilo que não é mais discutível. As pessoas reconhecem, é lei, acabou a discussão, não tem mais por que discutir isso no parlamento, né? Exceto se alguém propuser alguma mudança nela. Mas ela não está em discussão. Vamos dizer que esse é um ponto pacífico. E a partir desse momento que ela pega esse ponto pacífico, vamos dizer, aquilo que é aceito, ela consegue chegar a essa semelhança e argumentar no sentido de que ele deve ser aprovado. Então, eu vejo aqui um argumento por analogia, pensando nessa semelhança relevante, e aí eu consigo embasar. Como eu disse, eu tenho várias questões aqui que se imbricam, né? A regra da justiça, eu tenho a questão, então, de cobrar coerência desse parlamento que aprovou essa lei, por que não vai aprovar essa? Então, eu tenho esses elementos aí. Então, a questão é que a analogia ela é complexa, no fim das contas, embora a definição que Perelman e Brecht procurem dar seja... se bem que eles aprofundam bastante a discussão sobre analogia, mas a definição que eles dão é aquela bastante simples que a gente viu. Similitude de estrutura, cuja fórmula mais genérica seria A está para B, assim como C está para D. Né? Mas trata-se de algo que traz uma complexidade aí para o analista tentar esquematizar e compreender. Eu tenho aqui, o primeiro trecho que eu trago da fala da senadora Marinor Brito. Trata-se de uma senadora que trabalhou de maneira bastante veemente para
para aprovação do projeto. Ela é uma defensora do projeto, e ela faz uma analogia aí com, também, de novo, ela faz essa seleção de outras leis, né? Então, a gente faz a leitura e depois a gente parte para análise. Mas minha discordância, senador Magno Malta, mais uma que vai responder ao senador Magno Malta. Com todo respeito, é que embora a maioria do povo brasileiro não seja homofóbica e não tenha acordo com atitudes homofóbicas, mas o Estado brasileiro não garante aos cidadãos que ele tenha uma orientação sexual diferente. O direito de ser respeitado. Se a Constituição fosse suficiente e o parlamento brasileiro achasse isso, nós não teríamos avançado em conquistas fundamentais para setores da população brasileira, como as crianças e os adolescentes, que têm hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela está, de alguma forma, aqui, respondendo a um argumento do Magno Malta, que era, a Constituição ela já veda a discriminação, ela já, de alguma a Constituição ela já garante o direito que as pessoas têm de não serem mortas, agredidas, e, portanto, seria desnecessária a aprovação do PL 122. E ela responde, a isso que ela está respondendo. Né? Então, ela diz, nós não teríamos avançado em conquistas fundamentais para os setores da população brasileira, como crianças, adolescentes, que têm hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, os que lutaram pela igualdade racial, que tem hoje o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, mas uma mulher é espancada a cada minuto nesse país, e a Lei Maria da Penha veio afirmar positivamente a importância das garantias constitucionais. Então, o que ela procura fazer de alguma forma, identificar uma similaridade entre todos esses casos, o caso da criança e dos adolescentes, o caso da população que sofre racismo, população negra ou mestiça, que sofre racismo, parda, e também a questão das mulheres. Então, ela pega as leis que são voltadas a essas minorias, e aqui o conceito de minoria eu estou utilizando no sentido de não quantitativo, mas qualitativo, populações que são vítimas de todo tipo de violência, coisas desse tipo. Né? Então, não tem a ver com número, tem a ver com desprestígio social, com discriminação, coisas desse tipo. E aí, ela responde. Então, a gente observa que ela tenta estabelecer uma similaridade. Aqui, nesse caso, eu não coloquei de novo a lei contra antirracismo, tá? Mas ela caberia aqui também. Mas a questão a lei da Maria da Penha está para os crimes contra as mulheres, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente está para os crimes contra os menores. E, portanto, para ela, é comparável ao PL 122, que deveria estar para a questão da agressão LGBTfóbica. De novo, eu tenho uma questão aqui importante, que é a de uma tentativa de dizer, é importante que o Congresso seja coerente, justo, naquilo que ele se propõe a aprovar. A semelhança relevante seria que mulheres, crianças, adolescentes e pessoas LGBT são vulneráveis à violência, né, sofrem com violência com mais frequência que outras parcelas da população. E a tese aqui, portanto, seria o PL 122 deve ser aprovado, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Maria da Penha foram aprovados. Então, eu tenho uma argumentação bastante similar aqui à que procedeu a senadora Marta Suplicy anteriormente. Né? Esse tipo de argumentação, essa referência a outras leis, ela vai ser bastante frequente nesse debate, principalmente por parte dos defensores da aprovação. Aqui eu tenho uma outra fala do Magno Malta.
e ele fala, aqui é o trecho em que ele vai falar da questão que eu sinalizei que nós discutiríamos, né, que é a questão do jornalista, né, que eu havia sinalizado lá atrás. Que eu vou reler, então, é um trecho que a gente vai analisar de novo, agora pensando na questão da comparação, da identificação de similaridades. Aqui talvez a gente caia, pensando no que disse o Rubens, né, na questão da falácia, tá? Em algum sentido, eu já tento explicar um pouco melhor. E, de novo, não me parece que são coisas que se excluem mutuamente. Me parece que a falácia que ela é compreendida a partir do momento que eu identifico similaridades, ou que eu tento identificar similaridades. Mas quando eu digo que é falácia também, eu estou fazendo a minha avaliação da analogia que ele constrói. Então, vamos lá. Agora, ninguém pode impor a concordância porque o outro concorda com a lei. Você dizia a questão do restaurante. O restaurante fechou. Ah, mas não recebeu porque é homossexual. O outro é jornalista. A lei para proteger o jornalista que não pôde entrar porque já eram 11 horas e já estava fechado o restaurante, não tem lei para proteger esse jornalista. E não tem lei para ele poder fazer um boletim de ocorrência depois. É mais ou menos o mesmo trecho que nós havíamos lido anteriormente. E aí, eu tenho a questão de os jornalistas, eles estariam para a questão dos direitos, né, então, para a falta de direitos, assim como as pessoas LGBT. Então, estão para, na verdade, não, aqui está dito direitos, mas seria mais a falta de direitos ou de legislação específica, né? Então, a similaridade aqui o grupo dos jornalistas não tem legislação específica e as pessoas LGBT não têm legislação específica ainda aprovada. Então, o pareamento de grupo discriminado assim, claramente a gente tem aqui, eu falei da questão da falácia, porque ele tenta construir uma similaridade, na internet se fala muito de falsa simetria, né, entre esses dois termos, porque ele pareia, ele coloca, né, ele justapõe jornalistas que não são um grupo discriminado com pessoas LGBT que são um grupo discriminado. Então, assim, com base nesse conhecimento, né, eu estou falando desse lugar, eu estou dizendo isso, né? Então, o pareamento de grupo discriminado com grupo não discriminado. Eu tenho uma ideia aqui que me parece que, de alguma forma, ele sugere que não faz sentido eu ter lei para as pessoas LGBT. Para mim, isso daqui fica no nível da sugestão, mas por esse raciocínio dele, será que ele reconhece que as pessoas LGBT são discriminadas? Eu coloco um ponto de interrogação aqui. Eu não consigo dizer. Me parece que ele acha que não, mas eu não posso dizer isso de modo contundente, me parece. Né? Então, os direitos de pessoas LGBT não podem ser diferentes daqueles das demais pessoas, é a tese dele. Portanto, não se deve aprovar o PLC 122. Ele volta de novo àquela questão de que aprovar o projeto de lei é uma quebra de isonomia entre os grupos, entre as pessoas, entre os cidadãos. E aí tem uma questão que é bastante importante quando eu penso na questão da analogia, que como eu disse para vocês, ela eu sou suspeito para dizer, mas eu acho bastante fascinante, porque a analogia usada em situação de interação, de modo geral, e em situação de argumentação, ela abre uma possibilidade de refutação que é muito interessante. Imagina que, e aí dizem, né, Perelman e o Brecht TK vão dizer, e eu comento em seguida, pode acontecer que a analogia, em vez de ser prolongada até o fim pelo autor,
ou seja, por seu crítico, que dela tira um meio de refutação, tanto mais eficaz por ser o material conceitual tomado de empréstimo ao adversário. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma analogia entre a Lei Maria da Penha e a lei e o PLC 122, e a senadora Marinor Brito, ela estendeu até um certo ponto a analogia, ou seja, ela identificou semelhanças até um certo ponto. Mas há algum ponto em que eu posso começar a achar dessemelhanças entre essas duas coisas. E se eu não vou fazer isso se eu estiver argumentando usando essa analogia, porque não me interessa. Mas eu abro a possibilidade de outra pessoa fazer isso na situação de interação. E se essas dessemelhanças forem consideradas relevantes, eu posso, de alguma forma, eu posso empreender uma tentativa de comprometer esse argumento da pessoa, né, do meu adversário, como dizem os autores aí da nova retórica. Eles continuam, e eu vou ilustrar isso em seguida, né? Esse modo de refutação pressupõe que sempre se tem o direito de prolongar uma analogia para além da primeira afirmação, e que se por causa desse prolongamento ela se volta contra o autor ou se torna inadequada, é porque já o era desde o início. Então, o Plantin, quando ele estuda a analogia, ele vai falar, tudo é similar a tudo. Eu consigo identificar similaridades entre quaisquer elementos. Eu não estou dizendo que todas as similaridades são relevantes, mas tudo é semelhante a tudo. Então, se eu aproximo coisas bastante distantes, mas com algumas semelhanças relevantes, eu posso conseguir construir uma analogia que seja boa, que faça sentido, enfim. Mas pode acontecer, por exemplo, que alguém prolongue essa analogia tentando descredibilizá-la, descredibilizar esse argumento. E é algo que o Magno Malta ele faz num trecho que eu havia anunciado anteriormente que nós analisaríamos, né? Então, aqui ele vai fazer, na verdade, ele vai questionar as semelhanças que são indicadas por outros senadores. Tá? Então, eu estou analisando isso como uma espécie de possibilidade de refutação da analogia. Então, o Magno Malta, ele fala, né, isso acontece logo após o parecer da senadora Marta Suplicy. Ele fala, gostaria de esclarecer ainda que índio não pediu para nascer índio. Negro, que é tão chamado todas as horas para fazer comparação para justificar esse projeto, não deveria fazê-lo porque negro não fez opção para ser negro. Negro nasceu negro, eu nasci negro, minha mãe nasceu negra. Eu não fiz opção para ser negro. Japonês não fez opção para ser japonês. Nem deficiente, portador de deficiência, fez opção para ser portador de deficiência. Não podemos comparar raça. Não se pode comparar com quem fez a opção por ser homossexual. Há que se respeitar porque o homem pode fazer seu desígnio e sua decisão. O indivíduo pode fazer a opção para ser o que ele quiser. E ele pode requerer direitos. A única coisa que o homem não pode, aí ele continua, a única coisa que o homem não pode é impor a sua visão. Seria alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? A senadora Marta havia acabado de fazer a comparação, construída a analogia entre a lei antirracismo e o PL 122. Ele chega justamente para falar, então, essa analogia que é feita de LGBT com negro, com índio, enfim, com vários grupos, ela não tem razão de ser, porque aí ele vai dizer, com base aí ele coloca isso, lembrando daquela discussão que nós tivemos aí sobre fatos e valores, né? Ele coloca a questão, essa crença, né, de que a pessoa que ela é homossexual, ela fez a opção por ser homossexual.
Isso, obviamente, não é alguma coisa que é amplamente aceita. Eu tenho diversas formas de pensar a respeito disso, mas ele coloca como se fosse um fato, né? Então, ele tenta justamente identificar uma dessemelhança, né? E a partir do momento que eu identifico dessemelhança, ele indica essa dessemelhança como algo bastante relevante, ele tenta, de alguma forma, descredibilizar o raciocínio, né, o argumento que a senadora Marta havia apresentado anteriormente. Então, para ele, ser índio, negro, pessoa com deficiência, é diferente de ser pessoa LGBT. Ser LGBT para ele é opção, e aí fica para a gente a questão. Ser discriminado, então, é uma opção? Eu consigo desdobrar. Uma outra questão das analogias é que elas trazem diversas inferências. O raciocínio analógico ele é muito rico na questão de produzir inferências. Não é à toa que ele é analisado pela psicologia como uma forma de aprendizado, né? Que com base na analogia eu consigo tirar várias inferências. Uma inferência possível aqui seria, né, ser discriminado, então, é uma opção, segundo o ponto de vista do senador. De novo, coloquei ponto de interrogação, ele não diz isso, né? Mas seria digamos, uma inferência possível a ser tirada desse raciocínio dele. A senadora Lídice da Mata, ela responde ao Magno Malta também, de maneira bastante interessante, refutando as analogias que ele havia construído anteriormente. Então, ele acabou de falar que a questão de raça é completamente distinta da questão de orientação sexual, e ela vai dizer algumas coisas nesse sentido, né? Ele vai colocar o ser negro como algo inato, né? Eu nasço negro, eu sou negro, porque, enfim, é um argumento biológico, o dele. E ela vai de alguma forma problematizar isso, ela vai identificar um problema aí no argumento dele, né? A própria lei no Brasil determina que quem é negro é aquele que afirma ser negro. Eu me afirmo negra, o senador Magno Malta, o senador Paulo Paim, mas a gente com pele mais escura do que a minha que pode dizer que não é negro. Ou gente que tem o mesmo sangue que eu tenho, nascida em Cachoeira da Bahia, terra majoritariamente de negros, filha de mulatos, e que não se afirmam negros. Se dizem e preferem se dizer brancos. Ora, há toda uma discussão em torno dessa questão, mas ela não esconde uma coisa: há racismo no Brasil. Então, eu tenho essa questão da disputa entre são coisas comparáveis, são coisas similares, não são coisas similares, e existe um desacordo entre eles com relação a isso, que é bastante interessante de observar, porque cada hora eles querem colocar. Parece que existe uma disputa aí entre o lugar que a população LGBT deve ter com relação às outras populações discriminadas. Eu tenho todo tipo de argumento ali. Quem defende o projeto vai dizer que LGBT são comparáveis a mulheres, que são comparáveis a negros, que são comparáveis a crianças e adolescentes, que são comparáveis a pessoas com deficiência, ou seja, todos são grupos estigmatizados, vulneráveis à violência, coisas desse tipo. O Marcelo Crivella, por exemplo, ele vai falar: a população LGBT ela é de fato discriminada, assim como a população evangélica. Então, ele vai trazer um outro elemento ali de comparação para dizer por que vai aprovar esse projeto dessa forma, somente protegendo a população LGBT, se eu tenho outra população que é tão grande como a evangélica que é discriminada também. Né, do ponto de vista dele, não faria sentido. Então, e aí,
tem uma questão aqui que o Magno Malta ele chega a fazer uma analogia, uma comparação aí, ele identifica uma similaridade entre duas leis, bastante, na verdade, entre duas leis não, entre uma lei paulista, que ela é antidiscriminação, ela é anti-LGBTfóbica, vamos dizer assim, e o PL 122. Ele vai dizer, de novo, uma resposta à senadora Marta. Toda vez que ela, Marta, cita uma violência, ela cita a Avenida Paulista, que não está no Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado de origem dele. Está em São Paulo, no estado dela. E ela, inclusive, foi prefeita de São Paulo. Então, a gente tem aí uma tentativa ali de cutucar a senadora Marta. No estado dela, em São Paulo. E em São Paulo, a Paulista. Em São Paulo tem uma lei sancionada pelo Geraldo Alckmin, ex-governador, né, de São Paulo, que é mais ou menos uma reprodução do texto da ex-deputada federal, da ex-deputada Yara Bernardi. Então, ele afirma a semelhança entre as duas leis. Essa lei paulista, que eu estou dizendo para vocês aqui embaixo o número, ela é de 2001, e o PLC 122. Ele vai dizer que elas são similares, ou seja, que elas são basicamente a mesma coisa. Claro que com competências diferentes, né, uma estadual, outra federal, tá? Mas vai dizer que são basicamente a mesma coisa. E a violência, mesmo tendo uma lei em São Paulo, continua na Paulista. Fica claro que o que nós precisamos, na verdade, é educar um povo no sentido de sermos tolerantes uns com os outros. Não é criminalizar alguém porque não aceita a sua posição. Fora assim, São Paulo já não... For assim, São Paulo já não teria mais problema, porque São Paulo tem uma lei, já. São Paulo já tem uma lei de um deputado do PT sancionado pelo Geraldo Alckmin, então não é isso exatamente, né? Então ele tenta estabelecer ali uma relação entre essas duas leis, aqui ele tentando identificar uma semelhança entre elas, e aí a inferência que a gente tem é por que criar uma lei se a lei que já existe não funciona? Quer dizer, não seria perda de tempo? E aí ela se preocupa em rebater. Ela vai procurar identificar a dessemelhança nesse caso, né? Agora, eu tenho uma coisa para finalizar e não prolongar mais isso. Eu tenho uma observação importante. As leis estaduais aqui mencionadas, inclusive a de São Paulo, não têm competência penal, só administrativa. Competência em matéria penal é nossa, desse Congresso, que tem que decidir. Então, ela identifica aí uma dessemelhança, ela tenta refutar a analogia do Magno Malta justamente no sentido de mostrar, olha, essa comparação que ele faz, essa aproximação que ele faz, ela não tem razão de ser, ela não faz sentido, né? E, portanto, ela não deve ser considerada. E, portanto, ela tenta deslegitimar a argumentação dele de que a lei paulista não funciona. Tá? Ela, de alguma forma, reforça a diferença entre as duas leis. Na verdade, entre a lei e o projeto de lei. Por fim, falando, já o finzinho, na verdade, eu tenho a questão a gente falou até agora de técnicas argumentativas que procuram fazer a associação de noções. E aqui eu identifiquei um exemplo em que eu tenho o contrário, né? Embora, lembrando, né, que pelo que o Perelman e o Brecht TK dizem, a dissociação e a associação, elas estão sempre, elas ocorrem de modo solidário, né? Então, eu tenho aqui um exemplo do argumento pelo para aparência realidade, que os autores identificam já no finzinho da parte que trata sobre as técnicas argumentativas. O Marcelo Crivella vai dizer,
mas nós não podemos permitir, nós que somos políticos, nós não podemos permitir que pessoas que estão buscando a mesma coisa nessa sessão estejam em lados tão separados, tão opostos. E parece que nos odiamos. Então, ele coloca a aparência. Mas a aparência, o Perelman e o Brassica vão dizer, a aparência ela pode condizer com a realidade, mas ela pode não condizer com a realidade, né? Então, é isso que ele vai tentar reforçar. Então, parece que nos odiamos. E ele diz, não nos odiamos, né? Então, na realidade, não nos odiamos. Então, essa aparência, ela é enganosa. Isso é um absurdo, que não pode ficar dessa maneira. De tal maneira, senhor presidente, que nós tentamos construir uma lei, o que nós achamos que seria inteligente é que nós fizéssemos uma lei que pudesse unir a todos contra a intolerância. E aqui é simples o que ele faz, assim, de a identificação, né? Não requer de maior esquematização, tá bem, de uma maneira bem relativamente tranquila de observar, né? Então, ele procura dissociar aparência e realidade, e aí ele faz o reforço da ideia de que os parlamentares de ambos os grupos têm objetivos comuns, né? E esses objetivos comuns seriam aí tentar garantir os melhores interesses da população. É um pouco nesse sentido que ele argumenta. Eu trouxe aqui algumas questões para pensar meio que à guisa de conclusão mesmo. Então, nessa apresentação, eu procurei mapear algumas estratégias argumentativas dos tipos todos, né, dentro da tipologia ali que se propõe. E à guisa de conclusão, eu trouxe algumas considerações a respeito da própria conclusão do tratado. E acho que, de alguma forma, ela dialoga com aquilo que foi dito anteriormente. Alguém, eu não me lembro quem mais, que havia comentado se a teoria dá conta, se a teoria não dá conta, se o tratado é capaz de descrever isso. Me parece que talvez tenha sido o Fernando ou o Hilton, mas não tenho mais certeza. Oi? Desculpa? Fernando. Foi o Fernando, né? Beleza, Fernando. Então, o que acontece? Os autores, né, no final do tratado, eles fazem um trabalho de bastante fôlego, de fato, para tentar descrever os procedimentos argumentativos. Mas eles dizem que não foi sem dificuldade que reduzimos as dimensões da presente obra ao nosso tratado de argumentação. Longe de haver esgotado seu material, apenas iniciamos sua exploração e, às vezes, assinalamos sua riqueza. Eu acho isso muito bonito, porque assim eles se colocam na posição de quem está iniciando a exploração de fato, e me parece que isso é verdadeiro, porque como eles tentam dar conta de uma série de recursos argumentativos bastante distintos, não existe espaço para aprofundar absolutamente tudo, é humanamente impossível, precisaria de várias obras, talvez, para aprofundar tudo. E eles têm consciência disso. E às vezes assinalamos sua riqueza, e eu acho que talvez essa seja uma das principais conclusões aí, a questão da complexidade, da riqueza, da argumentação. Cada um dos pontos cujo exame mal foi esboçado mereceria um estudo aprofundado. E foi um pouco nesse espírito, ou é um pouco nesse espírito, que talvez as pessoas aqui que desejem, né, que já trabalhem com argumentação ou que desejem trabalhar, tem, né? Porque a ideia é quando você trabalha com argumentação, você não vai trabalhar com tudo, você vai trabalhar com algumas categorias de análise, você não vai dar conta de toda a infinidade de argumentos, né, utilizados. E eu trouxe aqui as referências, como eu disse para vocês, são poucas, porque a ideia era justamente oferecer enfocar de fato o tratado. Eu humildemente coloco aqui também a minha tese, em que vocês podem ter acesso a esse
a esse corpus. Caso, enfim, desejem estudar esse corpus, por exemplo, ele está disponível na internet, é fácil de encontrar, a transcrição está lá, e acho que ela pode se abrir a outras análises que, inclusive, venham de encontro às minhas, e isso é possível, né? A gente não pode ter a pretensão de querer dar conta né, de tudo. Mas uma das questões ali que os próprios autores na nova retórica trazem é justamente a questão de que, a partir do momento que eu proponho uma analogia, ela está aberta a ser, e a palavra que eles usam é estendida, né? Ela pode ser estendida para além daquilo que atende o meu interesse, no sentido de tentar desvalorizá-la, mostrar como ela não é servível para explicar que ela é incompatível com a experiência, vamos dizer assim, que ela não faz sentido. Então, essa seria uma das maneiras, inclusive no tratado, ela é identificada, né? Pelo menos é o que eu observei, né? Essa questão de identificar, por exemplo, que a semelhança que eu afirmo existir entre os dois termos, ela na verdade, ela não existe, ou eu tentar identificar dessemelhanças entre eles. Eu tenho aí, eu acho que algumas possibilidades. Eu acho que uma das riquezas da argumentação por analogia é justamente a questão de você tentar compreender uma das partes, né, o foro, tendo em vista o tema, né? Então eu utilizo algo para uma coisa para compreender outra. E nesse sentido, e eles têm que ser, inclusive, dessemelhantes, porque se eles fossem iguais também, eu fico, não faz sentido, né? Então, toda vez que eu tenho uma analogia, eu tenho um processo ali de interpretação que ele é ativado. Se eu não ativar esse processo de interpretação, pelo menos de identificação de quais são as similaridades relevantes daquela analogia para explicar alguma coisa, e aí, de fato, se eu não conseguir, se eu falhar na identificação pensando numa analogia em que existam, tá? Essas semelhanças. Se eu falhar na identificação, eu posso, inclusive, falhar na questão da interpretação dessa analogia. Pensando, por exemplo, um professor que constrói uma analogia, por exemplo, para dar uma aula, normalmente ela vem com alguns comentários, deixando bem claro quais são as similaridades que ele espera que sejam identificadas em um domínio e em outro, para que fique para que ela fique mais palpável. E nem toda analogia ela tem, vamos dizer, ela é lida de maneira óbvia, né? Às vezes elas precisam de um comentário, de um conhecimento de mundo mais específico, alguma coisa desse sentido. Então, se a analogia ela precisa ser desmontada, a gente faz isso. Na verdade, quando a gente usa analogias no dia a dia, o processamento dela acontece, né? Os estudos aí que tem na parte de psicologia, principalmente, dão conta disso, de que nós desmontamos, entre aspas, essas analogias para poder interpretá-las e aí aprender com elas ou identificar possíveis consequências dela ou coisas desse tipo. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção.